Olá a todos, beleza? Hoje daremos início lendo Provérbios capítulo 4, versículo 23. Mas eu marquei 4:23, mas eu vou ler a partir do 20. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde ande e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. O conselho do autor de Provérbios para nossas vidas, ele chega a ser... Ele é um alerta, né? Ele é um alerta porque, como a gente vê no versículo 20, ele enfatiza, né? Ele fala: meu filho, preste atenção nas minhas palavras. Nunca as perca de vista, pois guarde-as no fundo do coração. A gente vai ter esses três alertas, né? Preste atenção, nunca, guarde-as. E aí ele vai dar o porquê, né? Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. E aí logo em seguida ele vai dar a orientação mais master, né? Vamos dizer assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O grande foco de tudo isso aqui, né, de como a gente vai discorrer o texto de acima de tudo, a gente guardar o coração. E eu lembro que quando eu estava pensando em como compartilhar isso, eu me lembro muito de como foi a minha vida, olhando para o meu passado, olhando para a forma como Deus trabalhou no meu coração, como Deus realmente garimpou, né, como Deus roçou, né, o mato alto que havia dentro do meu coração para que a gente chegasse ao entendimento de que nossa satisfação precisa estar nele. Mas até esse processo chegar, eu sempre fui guiado pela alma, eu sempre fui guiado pelas minhas emoções, né? Entre a confiança em Deus e o sentimento do meu coração, era notório que muitas das vezes as minhas decisões não eram pautadas numa fé em Deus, mas eram pautadas nas carências da minha alma, nas carências das minhas emoções, dos meus sentimentos. Se eu estava bem, eu adorava muito. Se eu estava mal, eu já tinha dificuldade para adorar. E essa é a dinâmica do cristão. Porque quando o coração está contrito, quando o coração não está bem, né, as coisas tendem a ser muito mais difíceis, né? Um dia mal, quando ele chega, toda e qualquer atitude, né, que não seja em favor do seu lamúrio, que não seja em favor da sua desgracença, vamos dizer assim, é uma dificuldade, né? Nós normalmente, quando estamos mal no nosso coração, quando os sentimentos entram e a gente fica ali naquela embriaguez de sentimentos ruins, nós ficamos cegos para ouvir a palavra de Deus, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar para nós, para verdadeiramente crer naquilo que Ele já disse de nós. Então nós ficamos tão presos ao que o momento, ao que as emoções estão me dizendo, e eu esqueço tudo que a palavra diz. Então por isso esse pontapé inicial, eu queria falar desse provérbio, de entender que toda vez que eu não guardo o meu coração, toda vez que eu não tenho cuidado com o que se passa dentro da minha alma, com as minhas emoções, com os meus sentimentos, eu posso passar por sérios problemas, né? E inclusive o texto vai falar aqui, deixa eu só pegar aqui 23, pois dele depende toda a sua vida. Entender que a nossa vida, claro, né, na Terra, ela é assim, né? É um nada comparado à eternidade, mas ainda assim a nossa vida aqui na Terra, ela tem propósito. A nossa vida aqui, o tempo,
né, que a gente caminha, ele tem seu valor, ele tem aquilo que Deus quer usar cada um de nós para fazer algo. E a gente precisa valorizar cada dia, cada segundo, cada hora com quem a gente passa tempo, porque é entender que, cara, o nosso coração está sujeito aos relacionamentos, né? E depende de como nós estamos nos relacionando com o tempo, com as pessoas, vai definir para onde o nosso coração, como está o nosso coração, né? E o que vai definir a nossa vida, né? Porque dele depende toda a nossa vida. Indo adiante no processo que te dá um avançar, então eu listei, tentei fazer duas questões aqui: os perigos e os protetores, porque afinal, se ele está mandando a gente guardar o nosso coração, é porque existem perigos, mas embora existam perigos, também existem protetores, e nesse primeiro momento eu vou falar somente dos perigos. E claro, falando dos perigos, a gente já vai trazer também as questões de solução, como o Senhor trabalha em tudo isso. Porque ainda que a gente caia, o Senhor usa a nossa queda, usa a nossa falha para nos ensinar coisas, né? E aí o primeiro perigo eu trouxe 3 questões bíblicas aqui, né? Eu diria que é o tridente do caos, né? E dos 3 que eu vou falar, o primeiro são mulheres, né? O segundo é dinheiro e o terceiro é poder. E para nós darmos start nesse tridente do caos, né, que são os perigos para a nossa alma, são os perigos do nosso coração. Por que eu atribuo perigo? Porque geralmente é onde nós somos mais tentados. Principalmente nós, jovens, nós que muitas vezes estamos começando a vida aí, tentando entender como funciona a dinâmica da vida, tentando entender os propósitos para nossa vida. Cara, essas são as áreas mais minadas, onde Satanás mais atua na vida de cada pessoa, né? E aí a gente vai encontrar 3 pessoas que em determinados momentos da sua vida não guardaram o seu coração, né? Elas se deixaram levar pelo seu desejo, e isso teve consequência. É entender que toda vez que eu cedo ao desejo do meu coração, toda vez que eu cedo aos desejos da minha alma, uma consequência me espera. Uma circunstância da qual eu poderia ter evitado, uma circunstância da qual eu não precisaria estar passando. Eu vou passar porque eu cedi ao desejo da minha alma. Eu não guardei o meu coração de tomar essa decisão. Eu não fui ao Senhor, eu não levei a minha angústia ou o meu anseio ao Senhor. Eu não levei a Ele, eu quis concretizar. Toda vez que eu tento concretizar, toda vez que eu tento tomar as decisões por conta própria, isso vai me levar a uma consequência drástica. E a gente tem o primeiro cara aí, né? Davi, homicídio por paixão, né? Quando a gente olha a história de Davi, cara, um cara improvável, um cara rejeitado. Deus escolhe ele, Deus coloca ele como um grande rei em Israel, né? Uma bênção, Deus abençoou tudo que Davi fez, Deus abençoou tudo, né? E é engraçado porque quando Natan chega para repreender Davi, né? Ele fala assim, se você tivesse, eu já te dei muitas coisas, mas se você tivesse me pedido mais, eu te daria, né? Pra você ver a moral que Davi tinha com Deus, né, cara? Pra você ver que realmente, cara, Deus abençoava muito a Davi, né? Ele não só abençoava, como estava disposto a abençoar mais. Mas aí a gente enxerga, diante dessa afirmação de Natan, vem também a sentença para Davi, né? Porque Davi cedeu ao desejo do coração dele, né? Davi estava lá, né? E, né? A gente não vai aprofundar muito nisso aqui, porque a ideia é trazer uma ideia mais, vamos dizer assim, mais superficial, né? Mas, cara, o texto vai nos falar, né, que era o tempo que os reis iam para a guerra. E por que esse homem não estava na guerra, né? Essa é a grande questão, né? Não pode ter X motivos e inúmeros motivos, mas a grande questão é que esse homem estava vulnerável naquele momento. Ele não estava guardando o seu coração da maneira como ele deveria. Ele deveria estar no lugar certo, ele deveria estar caminhando junto com seus soldados, né? Juntos lá naquela batalha.
Mas não, ele estava no seu palácio. Aí você escolhe o motivo que você quiser, né? O porquê de Davi não estava indo para a guerra. Às vezes ele estava com uma indigestão, tava meio ruim da barriga. Mas logo a gente vê que não era problema de saúde, né? Porque, né, no ócio, né, de Davi, né, no momento em que não tem nada para fazer, tá tudo tão tranquilo, tá tudo tão sossegado, né, cara? O que eu vou arrumar? Então eu preciso arrumar um problema, né? E o cara, né, existe um agir, né? Existe um agir também do mal, né? Pra preparar esses ambientes, esses manjares para que você, cara, caia na ratoeira. E Davi, lá do seu terraço, tem uma abençoada tomando banho pelada lá do outro lado, né? Que coincidência, né? Que coincidência, olha só como são as coisas, né? E aí, cara, né? Olhou, até escrevi errado lá, homicídio. Mas enfim. O cara olha a mulher, interessa pela mulher, pô, eu sou rei, posso fazer o que eu quiser. Eu vou lá, chamo essa mulher, me deito com ela. Não medindo as consequências, porque eu cedi a minha vontade. Afinal, eu sou rei, eu posso fazer o que eu quiser. Eu tenho esse direito, né? E muitas das vezes as nossas decisões da alma são baseadas em direitos. Nossas decisões da nossa alma são baseadas no poxa, eu mereço, né? Trabalhei o dia inteiro, vou comprar esse lanche. Tô todo endividado, mas não, pô, eu mereço, né? Trabalhei, tá devendo. Não, eu mereço. Então quando a gente olha para nós e nos achamos merecedor de algo, ou no direito de algo, geralmente é uma das primeiras barreiras de proteção do nosso coração que a gente está quebrando, né? E a Davi olhou e falou, cara, eu vou pegar essa mulher, sou rei, né? Não tô nem aí se ele é casado ou não. Eu quero que ela venha aqui. Não medindo as consequências, Davi cedeu ao desejo da sua alma. E aí o resto da história nós já sabemos, né? O resto da história é caos e destruição, né? Porque agora Davi tem um filho e ele precisa matar o marido dessa mulher, né? E veja, né, que para satisfazer o desejo da alma, princípios são quebrados, né? Uma mudança total na identidade de Davi, de um homem um adorador, de um homem realmente íntegro, de um homem que, cara, adorava Deus acima de todas as coisas. Realmente Davi amava Deus de todo o coração. Mas aí você vê, cara, que para satisfazer o desejo, aí primeiro para satisfazer o desejo da alma, depois é para corrigir toda a decisão tomada na alma, né? E aí eu custe o que custar, porque, cara, para eu resolver o problema que eu mesmo me enfiei e não queimar a minha imagem, eu estou disposto a fazer qualquer coisa. Eu estou disposto a fazer o que é necessário para que minha imagem não fique queimada diante das pessoas. E isso é mais uma vez você ceder nos desejos da alma, porque, cara, quando a gente olha Pedro falando lá, cara, convém mais nós agradarmos a Deus do que agradarmos a homens. Porque a nossa satisfação não está em satisfazer o desejo do meu coração. O meu desejo do coração é ficar de boa, eu não quero problema com ninguém. Eu não quero treta, eu quero ficar de boa, eu quero que todo mundo goste de mim, eu quero manter uma boa imagem. Mas, cara, quando você se enfia neste lugar de decisão, você vai cair nesse ciclo vicioso de tentar defender a sua imagem. Mas, cara, quando você está em Cristo, quando você está verdadeiramente entregue à vontade dele, cara, infelizmente a tua imagem é a dele. Tudo que você faz glorifica a ele, honra a ele. Então, quando você vive a vontade de Deus e não a sua, é entender que a tua imagem vai queimar, não tem jeito. É filme queimado certo. Para um mundo de caos, para um mundo onde tudo é contrário ao que Deus diz, você vai queimar o filme inevitavelmente, né? E por isso que nosso coração não pode estar, né, em querer corrigir agora. Eu quero corrigir para manter a boa imagem. E isso foi levando Davi para um abismo, até o confronto, até que Deus chegou e falou, cara, Davi, chega. Deixa eu fazer você voltar para o prumo, porque você se perdeu, porque você cedeu aos desejos da sua alma. E aí vem toda a consequência, a casa de Davi, e a gente já sabe a história toda. Mas o ponto central é, em algum momento, Davi deixou de guardar o seu coração. E todos nós estamos sujeitos a isso. E o alerta não é, não é crucificar Davi, não é crucificar ninguém aqui, mas é realmente trazer-nos alertas que, cara, assim como aconteceu com ele, pode acontecer com qualquer um. Não existe regra, não existe exceção, não, você não vai ser nunca atacado, você vai ser atacado nessa área, você vai ser atacado nos seus desejos, inevitavelmente. E aí quando a gente olha para o outro personagem que nós temos ali, Sansão, né?
Poxa, cara, um cara que desde o ventre da mãe dele, né? Diferente de Davi, que foi um cara rejeitado, né? Deus teve que pegar ele lá do lugar que ninguém via, de uma aldeia que ninguém conhecia. Sansão, muito pelo contrário, Deus já tinha aparecido pro pai e pra mãe dele, falando: ó, esse cara vai ser ungido meu escolhido para fazer isso. Toda a regra, já veio com todo o manual pronto de fábrica de como ele deveria se comportar. E cara, Sansão era para ter sido. Não quero dizer que ele não foi, né? Porque a gente não tem a capacidade de mentir isso, né? Mas pelo aquilo que o Senhor derramou sobre a vida de Sansão, imagine um poder de Superman, cara, para você poder fazer o arruaça que você quisesse, cara, né? Para poder realmente libertar, ser um representante para o seu povo, né? Mas Sansão não guardava seu coração quando o assunto era rabo de saia, né? Ele se prostituía com mulheres que não eram do seu povo, se relacionava com mulheres que não eram do seu povo, e fica claro que Sansão sempre agiu obstinadamente com base no seu desejo de satisfazer-se, né, com as mulheres, no seu desejo de vingança. Você vai ver que toda vez que ele matava os filisteus, no geral ali, era por uma vingança, era por algo que ele foi lesado, tanto pelas roupas, tanto pelas raposas lá que ele fez, todo aquele rolê lá. Era sempre uma motivação vingativa, era sempre um desejo de fazer algo que não necessariamente era da forma como Deus queria que fosse. Mas você vê, cara, Sansão entregue aos seus desejos. A clareza de ver o que acontece quando alguém se entrega aos seus desejos. É triste você ver, né, a forma como que ele tá tão envolvido nesse desejo pela mulher, porque você vê a mulher tentando por inúmeras vezes, né, tentando matar ele, tentando fazer coisas que iam ferir ele, e ainda assim ele persistia, ele tava ali, cara, não, porque é isso aí, eu tô aqui, eu quero essa mulher, eu quero continuar fazendo a minha vontade, o desejo do meu coração é estar com essa mulher aqui, não importa o quanto custe. E isso custa, né? Para ele custou os olhos, custou ter o cabelo raspado, custou ser envergonhado na frente dos outros e ser exposto ao ridículo da forma como ele foi. E ainda assim encontrou graça diante dos olhos de Deus, encontrou perdão diante dos olhos de Deus, para ainda finalizar, né, na sua morte com um grande êxito, matando mais em morte do que em vida os filisteus. Se você olha da perspectiva, né, de que o propósito de Sansão era matar filisteu, a gente pode dizer que ele foi muito bem sucedido. Mas se você partir da ótica que o propósito dele não era só matar filisteu, mas era levantar um testemunho, era ser realmente a manifestação de Deus na terra, né? Era ser essa representação do divino na terra, ser o líder que Israel precisava, né, para apontar o caminho para Deus, né? Porque não importa só o serviço, não importa só a missão, é entender que existe o relacionamento com Deus, existe a relação com o próximo, né? É entender que, cara, todo esse contexto glorifica a Deus, e toda vez que a gente faz algo para Deus, a gente precisa ter essa percepção de que tudo que fazemos, tudo que o Senhor coloca na sua mão é para a sua glória, é para a sua honra, não é para que eu use disso para satisfazer as minhas vontades. Então, Sansão se pega de uma situação onde ele é um cara todo poderoso, é um cara que é realmente forte, que para satisfazer os desejos, para sempre se colocar em situações de risco, sempre se colocar em situações de confronto com os outros. E isso foi a queda dele. E isso você vê que quando você se expõe ao extremo com os desejos do seu coração, quando você se entrega por completo aos desejos do seu coração, o risco de vida é muito grande. O risco de continuar vivendo, né, de estragar a sua vida, de você realmente caminhar embriagado com a sua vontade é muito grande. E o fim de Salomão, o fim de Sansão não foi legal. Se você olhar da perspectiva daquilo que Deus derramou sobre ele, daquilo que Deus criou, daquilo que Deus fez sobre ele, dá para você, se você compara Sansão e Davi, né? Parece que tinha tudo para dar errado, como foi Davi, né? Pela forma como foi o início. E o outro tinha tudo para dar certo, né?
Então se você faz essa comparação, né, se você faz esse olhar assim, falando, cara, poxa vida, é complicado. Mas é a questão da entrega. Porque o foco aqui não é analisar a vida dos dois, não é analisar se eles cumpriram ou não seus propósitos, mas entender essa questão da entrega aos desejos do coração. Entender que, cara, não adianta eu fazer as coisas com a intenção errada, não adianta só porque Deus derramou algo sobre a minha vida, então eu vou fazer de qualquer jeito, eu vou fazer isso com segundas intenções, além, né, eu quero, não, isso aqui é para adorar a Deus, no fundo, no fundo, né, não, glórias a mim também, porque eu sou bom e eu consigo fazer, olha só quantos filisteus eu matei, olha quantos israelitas estão libertos aqui da opressão dos filisteus, porque o Senhor está me usando, né, às vezes aquela falsa modéstia, aquilo que está escondido lá no fundo do coração, os homens não veem, mas Deus vê, cara, os olhos de fogo dele estão olhando para dentro dos nossos corações. E pra gente finalizar a questão das mulheres, né, temos Salomão. Né? Esse aí na questão de mulher teve muitas mulheres. Teve, olha, é absurdo o tanto de mulher que esse homem teve, né? Como lidar com tudo isso. E o ponto X da questão é que esse desejo, essa questão dele violar princípios, né? Porque ele se relacionou com mulheres que também não eram do seu povo, e isso não era comum. Né? Vai ter a questão, mas era por alianças, era por isso, por aquilo. A grande questão é o quanto você está disposto, né, a violar princípios, né, para defender melhorias, entende? Às vezes, né, eu nunca esqueço que é muito mais fácil, é muito mais lucrativo você construir a casa na areia do que você construir a casa na rocha. Porque você construindo na areia, você vai gastar menos recursos, você vai gastar menos mão de obra, você vai gastar menos dinheiro, entende? A grande questão é que essa casa não traz nada de segurança. Muito pelo contrário, ela vai ser destruída e logo você vai precisar fazer uma nova. Né? E, enfim, aos olhos da lucratividade, construir na areia é muito melhor. É muito mais fácil. Só que você vai estar violando uma série de princípios de fundamento, violando todos os princípios possíveis da engenharia, né? Construindo na areia. Então, a custo de lucratividade, nós estamos dispostos a violar quantos princípios, né? Ao custo de as coisas irem bem, nós estamos dispostos a violar quantos princípios, né? E isso tem a ver também com as intenções do coração. Isso tem a ver, cara, como eu consigo guardar o meu coração, né, mediante essas grandes dificuldades que vêm, mediante esses grandes desafios que vêm, em que eu tenho que dizer não para o que é errado, porque isso vai violar o princípio. Porque toda vez que eu digo não pro errado, eu estou dizendo sim para confiança em Deus. Eu estou dizendo, Deus, eu confio em Ti e não na força do meu braço. Né? E logo essas alianças de Salomão, todas essas mulheradas aí que ele se envolveu para ter o benefício da paz, para ter o benefício disso, daquilo. Construiu o templo, maravilhoso, foi o homem mais sábio dessa terra, maravilhoso. Mas quando você olha o fim da carreira de Salomão, essas mesmas mulheres foram pedra de tropeço para a vida dele, porque o levaram a uma idolatria, né? O levaram a um lugar onde adorar a Deus não era jamais a prioridade de Salomão. Adorar o único Deus não era a prioridade. A prioridade estava em satisfazer as suas mulheres, satisfazer os desejos das suas mulheres. Então o coração dele não foi guardado. Ele não olhou para si e falou, cara, eu preciso tomar cuidado, porque essas mulheres vão me levar para a idolatria. Essas mulheres, elas não adoram o mesmo Deus que eu. Então ele não teve o seu coração guardado para isso. E aí a gente vai ter o conselho bíblico para tudo isso que a gente está falando, para toda essa exposição, né, que a gente trouxe com relação a eles. Como lidar então, né, com esses problemas com mulheres, que é o nosso principal foco ali, né? Principal tentação que vem sobre os nossos corações. E o que a Bíblia vai nos orientar sobre isso? Primeiro ele vai falar enganosa graça. Enganosa é a graça, vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. O conselho bíblico para mulheres, principalmente para jovens, né? Cara, encontre uma mulher que teme o Senhor. Você precisa encontrar uma mulher que ame a Deus acima de você e acima de tudo. Porque sempre que você buscar uma mulher que ame a Deus acima de tudo, com certeza, cara, você não vai ter problema com isso aí. Você vai poder confiar nela, você não vai precisar ficar com crise de ciúme, porque o prazer dela vai ser em satisfazer a Deus, ainda que você não dê motivos para ela te honrar. Ela vai te honrar porque ela honra a Deus.
E isso é maravilhoso, cara. É você saber que você convive com um parceiro que não vai te honrar só por aquilo que você tem a oferecer, ele te honra porque Deus ofereceu tudo por ele. Então ele te honra pelo que Deus fez por ele, não pelo que você faz por ele. E vice-versa. Um homem também que ame a Deus acima de todas as coisas, porque aí o amor vai habitar no lugar. Não vai ser um casal que vive na expectativa do outro. Se ele fizer, eu faço. Se ele não fizer, eu não faço. E nessa de ceder aos desejos da alma, ceder às vontades, é que os casamentos se findam. É que criam-se relacionamentos de namoro onde um se machuca, o outro se fere, mágoas, feridas. Eu lembro do exemplo que eu ouvi que, cara, um relacionamento com alguém é como uma folha que você cola, uma folha branca que você cola uma na outra. Quando você solta essa folha, né, quando você abre ali ela, é inevitável que um pedaço fique na uma na outra. É inevitável que cada um leve uma parte de si, carregue um com o outro. É entender que essa questão dos relacionamentos, elas têm impacto na vida tanto do homem como da mulher. Marcas ficarão, feridas, sentimentos frustrados, mágoas, angústias, que serão carregados pelo resto da vida, que podem transformar o seu coração no lugar de tristeza, no lugar de frustração. Então, a primeira orientação bíblica é: quer encontrar alguém, seja homem, seja mulher, né? Claro que sempre no contrário, nunca. Busque alguém que tema o Senhor. Busque alguém que ame a Deus acima de você. Provérbios 31:30. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente, ela vem do Senhor. Como é que a gente namora então? Como é que a gente busca? Cara, ore. Ore ao Senhor para que o Senhor coloque mulheres à sua volta, que sejam mulheres que temam o Senhor, mulheres prudentes, porque essas características do casamento faz toda a diferença. Na hora que o jogo começa de verdade, que é quando você fala sim lá no altar, sim, e no dia seguinte vocês estão lá os dois juntos, mano, isso faz uma diferença terrível. Você caminhar com alguém que é prudente, você caminhar com alguém que teme o Senhor, é outro nível. Faz toda a diferença. Porque no fim das contas, quando a gente olha para a palavra, principalmente para a responsabilidade dos maridos, a gente vai encontrar isso aqui, ó. Maridos, ame cada uma a sua mulher assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Essa é a tua responsabilidade como homem. Você entende a missão, a incumbência, o mandamento que vem da palavra para você, homem? Que é por isso que é importante você ter uma esposa prudente que teme ao Senhor. Porque isso ajuda a cumprir mandamento. Isso ajuda, cara, a você realmente viver o mandamento. Porque você amar, cara, uma mulher que não é prudente, que não teme ao Senhor, meu amigo, você vai sofrer, você vai se colocar numa circunstância que você não precisaria estar se você tivesse ouvido a palavra. Se você tivesse olhado para Davi, Sansão e Salomão e visto que, cara, as decisões, a forma como eles chegaram em determinados lugares, eles não precisariam estar lá. Mas eles foram levados para aquele lugar. Porque cederam aos desejos do coração, não guardaram o seu coração em determinados momentos, e isso lhe geraram consequências. Efésios 5:25, mas por causa da imoralidade cada um deve ter a sua esposa. Aí você pode pensar, não, pô, então mediante esse fato eu não quero casar, então, mas por causa da imoralidade cada um deve ter sua esposa e cada um o seu próprio marido. Ok, você não quer casar, ok, sem problema, não vou nem dizer para você contrário, porque Paulo também orienta que, como conselho, ele fala também, já que você não. Que ele fala, não, fique solteiro, né? Mas entenda que essa questão da imoralidade vai bater na tua porta todos os dias, né? E aí você vai ter que lidar com isso com santidade, você vai ter que lidar com isso em Cristo Jesus, sempre, né? Então eu vou casar só para não ser imoral. Também, novamente, coração com a intenção errada, coração desejando fazer. Aí você está violando todo o conselho de cima, que não é só para você ser imoral. Você tem que olhar alguém que realmente teme o Senhor, alguém que realmente é prudente, alguém que realmente vai te aproximar de Jesus, um casamento que realmente tem propósito.
Porque muitas coisas podem travar na sua vida por uma escolha errada. Muitas coisas podem mudar a sua vida por escolher a pessoa errada para casar. De repente você casa com alguém, nossa, pô, ela é tão bonita, é tão legal, tão bacana. Mas você é um cara extremamente ativo na igreja, você é um cara extremamente que, cara, tudo que você faz, você inspira serviço na igreja. E às vezes a pegada dela é totalmente ao contrário. De repente, cara, vocês não vão estar caminhando junto. De repente isso pode vir a ser uma pedra. Não que vai ser. De repente tem casamento que a mulher não liga. Tem casamento que não, vai lá. Tem o apoio, mas tem mulher que não. Tem mulher, poxa, você não para em casa, só faz isso, não sei o quê. Né? Existe todo o equilíbrio, existe toda essa questão, mas cara, então analisa antes. Antes de você fazer qualquer coisa, busque alguém que tema o Senhor, porque a hora que essa mulher teme o Senhor, ela vai falar: marido, vai, eu sei o que você está fazendo. Vai, eu sei o que você está fazendo. Ela vai ter essa confiança de entender a causa, de entender o propósito. Beleza? Então nós terminamos o nosso primeiro tópico com relação ao perigo, os primeiros perigos, que são mulheres, que são os desejos sexuais, o desejo da carne, que está ali, principalmente no jovem, que está ali aflorado, parece que faz explodir os demônios, não, digo os hormônios, né? Então, tome cuidado, guarde o seu coração de mulheres que vão te levar para desejos ruins, que vão te levar para lugares ruins, que vão comprometer o propósito da sua vida. O segundo ponto, o segundo perigo que a gente vai ter aqui, né, é o dinheiro. Nosso segundo tridente, segundo garfo, segundo ferrinho do tridente. É o dinheiro. E esse aqui, meu amigo, esse aqui é um mal silencioso, é um mal muito perigoso. Ele é um mal, vamos dizer assim, muito sutil que está dentro dos nossos corações. E o primeiro personagem que a gente vai ter aqui, cara, e é doido quando você vai ler a história desse homem, porque você fica, cara, não faz sentido, parece até confuso quando você vai ler os capítulos de números lá onde aparece a história de Balaão, né? Porque Balaão, ele agiu por interesse no dinheiro. O rei Balaque falou: ó, Balaão, eu vou te encher de dinheiro, eu vou te dar honra. Balaão, por favor, vem aqui, a gente tá com um problema. Nós entendemos a graça que está sobre nós, entendemos que você tem contato com o divino, Balaão. Nós reconhecemos aquilo que Deus derramou sobre, então nós precisamos de você, nós estamos comprando o seu serviço, Balaão. Custe o que custar, eu quero você aqui fazendo aquilo que eu desejo, Balaão. E Balaão, movido pelo seu desejo pelo dinheiro, movido pelo seu desejo pelas riquezas, pelo aquilo que o rei Balaque poderia oferecer, né? Ele fala, e é doido porque você vai ler a história, não parece que Balaão está desobedecendo, não parece que Balaão está tendo esse comportamento, né, de realmente, não, pô, Balaão tá rejeitou, porque os caras vieram a primeira vez e ele, não, eu não vou, só posso fazer o que Deus manda, né? E aí na segunda vez o cara, não, eles vai te oferecer muita grana, não sei o que. Ele fala, não, eu só posso fazer o que Deus manda. E aí Deus já repreende, fala: Balaão, não é pra você ir lá, Balaão, não é pra você ir lá, cara. Você sabe que esse povo aí não é pra você amaldiçoar eles, não é pra você ir lá. E os caras vêm e insistem com mais dinheiro pra Balaão. E de repente a gente vê Deus falando pra Balaão. Aí você vai ver o texto falando, Deus então falou pra Balaão, não, Balaão, vai com eles, né? Vai com eles, só que você vai falar só o que eu vou mandar. Porque o que era o coração de Balaão? Cara, eu vou fazer uma profecia aqui pro rei, né? Pegar essa grana e ficar de boa, mano, né? Deus sonda o coração de Balaão. Deus olha pro coração de Balaão e fala: Balaão, você tá aí dizendo que não quer, mas no fundo você quer, Balaão. No fundo, essa grana tá querendo tomar o coração teu. Você tá cedendo às suas vontades, você tá cedendo aos seus desejos. E o Deus que sonda o coração, o mesmo Deus que manda ele ir, envia um anjo no meio do caminho pra matar ele. Aí você fica, pô, mas como Deus manda ir e depois manda um anjo pra matar o cara? É Deus falando: Balaão, eu tô vendo teu coração, Balaão. Alinha esse teu coração, muda esse teu coração. Porque quando Deus vem muitas das vezes para nos repreender, ele vem às vezes um negócio que eu falo assim: olha, meu Deus, olha a situação que eu tô, olha o limbo, olha a lama, que tristeza, que prova, que luta. Às vezes é o amor de Deus falando: filho, olha pro teu coração, alinha essa tua intenção, porque esse teu coração
vai te levar para a morte. Esse teu desejo, por mais que você está diante dos homens, parece que você está dizendo uma coisa, mas no seu coração você está intentando o mal. No seu coração você está desejando aquilo que a tua alma anseia. E aquele anjo aparece, cara, uma pessoa mais... A pessoa, né? O ser mais improvável, né? Vem e discipula Balão e fala: Balão, você tá tão cego pelo teu desejo, você tá tão sedento de ir nessa viagem que você perdeu a tua sensibilidade espiritual. Você ouve Deus, você tá vendo, você sabe as maravilhas que Deus faz, mas você não consegue enxergar o anjo que está na nossa frente, porque você está cego pelo desejo. Você está cego pela sua ganância de querer atender o pedido desse rei e ser honrado com a grana que ele vai te dar. Então, né, a mula profetiza, né, sobre a vida de Balão, ministra o coração de Balão, e mesmo assim, e é doido, né, porque daí acontece a ministração, é como se Balão era a oportunidade de Balão se arrepender, de realmente olhar e falar: não, realmente Deus, eu preciso mudar meu coração. Eu preciso realmente ir lá fazer o que o Senhor quer que eu faça, visto que eu estou nessa situação, visto que eu me coloquei nessa circunstância. Eu vou lá e fazer o que Deus está mandando fazer, e definitivamente aí Deus reforça de novo: agora vai lá, Balão, vai lá e faz o que eu vou te mandar fazer. Ele chega lá e ele profetiza o quê? Ele profetiza só o que Deus mandou ele fazer. E até aí você fala: pô, beleza, né? Balão legal, né? Cara obediente, bacana, né? Só que a Bíblia, ela não deixa na ponta solta. Ela não deixa o leitor assim, né, sem o entendimento da treta no completo. E lá em Apocalipse, Balão é denunciado. Balão é denunciado porque, já que Deus não quis amaldiçoar o povo e satisfazer o rei, eu, com o desejo do meu coração, com as minhas forças, vou dar instrução ao rei de como fazer os filhos de Israel se prostituir e idolatrar. Então Balaão pega e dá a receita pro rei: manda as moabitas lá levar os reis, levar os ídolos, levar tudo aquilo lá, porque eles vão se contaminar. Eles vão ceder aos desejos dos rabos de saia que a gente falou lá atrás. Eles não vão resistir, eles não vão se preservar, eles não vão adorar a Deus, eles vão ceder o desejo do coração. E assim foi. Israel cedeu devido à estratégia que Balão deu ao rei Balaque, cedeu, e Deus castigou o povo duramente. Deus castigou o povo duramente. Mas tudo isso é fruto de alguém que agiu no interesse, que cedeu ao desejo de fazer a sua vontade, por causa do dinheiro, por causa da honraria que traria aquele serviço realizado. E isso deixa a gente cego. E a gente vai olhar esse segundo personagem chamado Judas. Ele também era um cara que gostava da grana. E é doido, né, cara? Já que gosta da grana, Deus, Jesus pegou e deixou ele como tesoureiro dos discípulos, né? Mas não era só um cara que gostava da grana, era um cara que era ladrão também. Então você para e pense, né, como Jesus discipula as pessoas. Ele põe o ladrão para cuidar da casa da moeda, né? Como é que é, é a casa de papel. Ele espera que, né, haja uma mudança. Jesus sempre sabe a coisa certa a fazer. E a gente vê Judas nessa situação, né? Alguém que caminhou com Jesus, alguém que viu tudo que Jesus fez, né? Mas a cegueira pelo dinheiro, a cegueira pela vontade de possuir mais, né? Quando ele critica, né, a mulher que derramou o azeite, esse dinheiro, sabe? Sempre o dinheiro acima de tudo, né? Eu sempre tô fazendo o cálculo: poxa, mano, se a gente fizer esse evento aqui, pô, vai custar tanto. Se a gente fizer essa ação social, vai custar tanto. Mas a gente não tá nem aí com as pessoas que podem ser alcançadas devido ao uso desse dinheiro. As pessoas que podem estar sendo alcançadas devido à disponibilidade do recurso. Por isso que essa questão da cegueira, quando a gente olha lá para Jesus falando sobre, né, que se os olhos forem bons, todo o corpo será bom. E quando eu li esse sermão da montanha, de forma corrida, eu nunca tinha me ligado que quando Jesus falou isso, ele estava falando sobre dinheiro, né?
Ele não estava falando sobre pecados imorais, ele não estava falando sobre mulheres, ele não estava falando sobre poder, que é o outro, embora tenha relação também. Ele não estava falando, ele estava falando de dinheiro. Né? Ele estava falando, olha, se os olhos forem bons, todo o corpo será bom. Mas se os seus olhos forem maus, né, ele vai falar de uma treva. Né? Se os seus olhos forem maus, teu corpo será cheio de trevas. Mas pior do que as trevas, ele fala mesmo, mas se a luz que há em você for trevas, né? Pare e pense, como que luz pode ser trevas, né? Mas é mais ou menos Jesus dizendo assim, se o conhecimento que você tem a respeito do dinheiro, né, for o seu conhecimento, for um entendimento criado por você, densas trevas você está. Imagina você ser cego, uma densa treva dentro do seu coração. É isso que a cegueira pelo dinheiro produz na gente. O olhar errado em cima do dinheiro vai nos colocar em uma prisão de cegueira e trevas. É entender que Judas caminhou com o Filho de Deus. Se você parar para analisar, Judas foi o cara que mais contribuiu pro propósito de Cristo. Ele sim, cara, deveria ser dado a chave do reino de Deus para ele, não para Pedro, porque o cara, mano, ele cumpriu o seu propósito na íntegra, naquilo que precisava, né? Mas ele não o olhar dele não era para um Jesus realmente rei, para um Jesus que realmente estabeleceria o seu reino. O reino que Judas queria era o reino de poder, era o reino onde a grana ia pingar mais, ia ter mais grana. Então quando Jesus falava de reino de Deus, ele já imaginava, cara, nossa, reino de Deus, eu sou o tesoureiro, imagina quanto que não vai dar para eu roubar nesse rolê aqui, né? Se hoje já, né, nas ofertas que nós temos eu já posso fazer um caixa 2, imaginou só quando for o reino de Deus, né? Quando for a questão. Então quando Judas olha, cara, Jesus começa a mudar o discurso, falando, então eu vou morrer, então peraí, então já que ele vai morrer, então vou tirar lucro disso também, né? Já vou fazer tirar lucro, vou entregar para ele, para os caras que realmente vão matar ele, né? E fazer um dinheiro com isso, porque a verdade é que eu quero dinheiro, né? Eu não quero ajudar, eu não quero cumprir propósito, eu quero satisfazer o desejo da minha alma, fazer aquilo ao qual eu sou verdadeiramente entregue. E aí a gente vai ter o conselho bíblico com relação ao dinheiro, né? Mediante a todo esse fundo. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Ninguém pode servir os dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. E isso também não faz sentido. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca deixarei, nunca abandonarei, né? É entender que a nossa satisfação está no Deus que nunca abandona e não no quanto eu consigo me sustentar por conta própria. É o Deus que me sustenta e que não me abandona. É me desprender do amor ao dinheiro, entender que é melhor ter pouco com Deus comigo do que muito e cego e longe da vontade de Deus. Nosso terceiro conselho do nosso tridente, para a gente finalizar, para a gente poder, né, trazer aqui o fim desse tridente de caos que a gente está falando. A gente vai ter dois personagens e eles são correlatos com o outro, correlacionado a poder, né? E é doido, né? Porque talvez na tua cabeça, nossa, poder, mas o que tem a ver Gideão e Abimeleque? Porque como a gente está falando de coração, como a gente está falando de guardar o seu coração, das intenções, é mais uma questão interna. Talvez você olhe para Gideão e fale, mas o Gideão nem teve tanto poder, Abimeleque eu nem sei quem é. Né? Então você pode olhar na perspectiva de poder, no sentido de, cara, esses caras não foram verdadeiramente relevantes. Mas a grande questão é o que fundamentou o coração deles, das decisões que eles tomaram e que eles se perderam. Quando a gente olha Gideão é uma história maravilhosa. Deus usou Gideão de uma maneira grande. Só que você percebe
né? Desde o começo da história que Gideão é um cara que não confia muito no rolê dele. E o ideal é exatamente isso, é você entender que, cara, você não é nada. É entender que tudo que você tem de bom é Deus que faz, é Deus que age através de você. A melhor coisa que você tem é Deus, né? Mas Gideão, ele já tinha suas, vamos dizer assim, os seus traumas, né? As suas carências, né? Então quando Deus fala que vai usar, né, a tribo de Manassés, vai usar um integrante da tribo de Manassés para livrar o povo de Israel, a primeira argumentação, cara, a nossa tribo é tão pequena, tão irrelevante, né? O cara já tem essa mentalidade, né, de que nossa, a gente é tão irrelevante, o Senhor quer usar Deus, e exatamente. Só que quando a gente entende pro lado certo isso, a nossa irrelevância para Deus, nós somos grandemente usados. Mas quando nós pegamos essa nossa irrelevância e damos como desculpa, quando nós pegamos essa irrelevância e nós tratamos como algo do tipo impeditivo para o que Deus faça pra gente, aí existe um problema. Quando nós não deixamos Deus realmente conduzir e nos curar dessas carências que a gente tem, eu sou tão ruim, eu sou tão, céus, vida, cara, entenda que essa irrelevância ela é importante para o agir de Deus na sua vida. Quando eu sou irrelevante verdadeiramente, né, no sentido certo, eu olho e falo, Deus, muito obrigado, porque o Senhor está agindo através de mim. E na minha irrelevância, nada tenho para honrar de mim, nada tenho para glorificar de mim, a não ser honrar a Ti, a não ser dizer, Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor faz através de mim, né? Não, mas é que o sentimento de irrelevância quando a gente leva para o lado errado é aquele tipo, poxa, queria tanto fazer isso aqui, eu sou guiado pelo desejo de que eu apareça também. Não, glória a Deus, mas também glórias a mim. Porque se eu não estudasse, porque se eu não fizesse, porque se eu não estudasse, fizesse isso, fizesse aquilo, que a gente quer encontrar mérito em nós também, pela obra que o Senhor faz em nós. A gente quer atribuir a nós glória que só é devida a Ele. Então quando a gente olha para a vida de Gideão, a gente já começa a enxergar esse primeiro problema. Mas ainda assim, Deus insiste com a gente. Deus insiste porque a obra dele, ele vai usar a gente mesmo com as nossas falhas. Você tem que entender isso. Como a gente vai lidar com isso durante o processo, como a gente vai usar com Deus usando, sim, é a forma como a gente vai decidindo no meio do caminho. Sim, é a forma como você vê todos esses personagens de Thanos, Deus usou grandemente eles. Mas as decisões, o não ter guardado o coração durante o caminho, durante o propósito que Deus estava usando, levou eles para circunstâncias difíceis. Então aqui a gente vai encontrar Gideão, né? Totalmente inseguro, totalmente com medo dos midianitas, e Deus levantando esse homem com todos os medos, com toda a falta de fé, porque ele pedia sinal de novelo de lã, a gente vai olhar e falar, não, tem que pedir um sinal para Deus. Cara, Deus já tinha dito que ia dar vitória, Deus já tinha dito que ia usar ele, porque o cara quer pedir sinal de novo é porque ele não creu naquilo que Deus falou, né? E a incredulidade é o grande problema desde o Éden, né? Não crer naquilo que Deus já disse. A gente precisa olhar, cara, Deus já disse, eu não preciso ficar correndo atrás de profecia, não preciso correr atrás de sinal, e eu caminho em cima do que Deus disse, eu creio no que Deus disse, né? E aí você vai ver Gideão pedindo sinal, e vai chegando lá, e Deus começa agora a pedir sinal, não, Gideão, agora manda embora, e agora manda mais gente embora. Então Deus vai testando, vai tentando matar essa incredulidade, vai tentando matar toda essa moldagem de Deus conforme a sua vontade. E aí Gideão vai lá, grandemente usado, você vê a história, matou todo mundo, o anjo veio e matou todo mundo, e foi um rolê. E aí você vê a continuidade da história, né? O grande milagre aconteceu, mas você vê uma continuidade da história, né? Onde Gideão tá perseguindo lá, e perseguiu os caras com os 300 deles lá até longe, porque ele quer matar todo mundo, porque ele quer cumprir o propósito de Deus. Sim, ou talvez não, né? Porque o restante do texto ele vai apresentar situações muito contraditórias, vai apresentar situações que fala, cara, por que Gideão fez isso, cara? Precisava realmente de todo esse rolê? Será que o propósito era justamente esse mesmo? Então ele correndo com os soldados já no desgaste da batalha, ele passa numa cidade, os caras não dão para ele, não dão pão para ele, não alimentam os soldados que estão desgastados, não traz descanso. E ele fala, beleza, quando eu voltar vou matar todos vocês. E ele alcança aqueles soldados. Deus, e cara, ele é vitorioso, né? O texto não vai falar que Deus abençoou, que Deus fez isso, mas vai falar que Deus deu vitória para Gideão sobre essa perseguição, essa caçada que ele estava fazendo. Mas é doido que ele traz os dois reis. Ele não mata todo mundo, ele traz os dois reis.
E aí ele volta para aquela cidade, né, que afrontou ele e chicoteia os anciãos daquela cidade. Mata as pessoas, derruba a torre, faz um arruaço. Gente do próprio povo, gente que, cara, tava ali oprimido, tava ali com medo, sem fé, precisando de esperança. E aí você começa a olhar e fala, o que tá acontecendo aqui, mano? O que tá acontecendo aqui? E ele chicoteia os caras, arrebenta os caras de porrada. E aí voltando mais adiante, depois de fazer isso, ele pega os dois reis e começa a manifestar um dos primeiros desejos do seu coração, que é um desejo de vingança. Porque mataram um dos filhos dos seus irmãos, mataram um dos filhos de sua mãe. Ele fala, você lembra disso? E começa aquele diálogo de vingança, né? E Gideão pede pro irmão mais novo matar o cara. E o irmão mais novo não consegue. Então expõe o irmão mais novo a uma vergonha em público. Né? Onde os caras falam, teu irmão não é homem, cara, faz você mesmo. E aí Gideão vai e mata os dois caras. Todo um showzinho, né, para satisfazer o desejo de vingança do seu coração, embora a palavra deixe muito claro que é olho por dente, que isso era uma prática muito comum, né, mas você fica olhando assim, falando, cara, por que tudo isso, né, pra quê, não precisava, mas ok, tá aqui, ok, então vamos lá, não, tá bom, Gideão realmente bateu nos caras porque eles mereciam mesmo, eles não creram, tem que bater nos caras mesmo que não crê, né? Tem que se vingar mesmo, o cara matou a mãe dele, isso que a gente tem que ser guiado verdadeiramente pelos nossos desejos. E aí, chega o grande ápice da história, né? Chega o grande ápice da história, porque daí você olha Gideão sendo o cara de Deus. O povo chega e fala, Gideão, nossa, que bom, Gideão, que você venceu os midianitas, agora a gente está livre, né? Por favor, governa sobre nós. E cara, Gideão, a resposta dele é incrível, é uma resposta muito espiritual. Ele fala, não, eu não vou governar. Que Deus governe sobre vocês, atribuindo a glória a Deus. Maravilha, Gideão, é isso mesmo. Correto. Mas eu não quero ser rei, mas eu quero o benefício que um rei pode ter. Fazendo um favor, galera, dá o ouro pra mim aí, dá todas as argolas, todos os espojos que vocês conseguirem, eu quero. Tudo pra mim. Vocês poderiam me dar, e o povo, cara, de pronto de mão, os caras tão realmente. Pô, os caras acabaram de pedir pro cara ser rei. Você acha que eles não vão dar o ouro? Cara, eles vão dar tudo pro cara. Eles querem agradar o cara. E Gideão recebe todo esse ouro. E aí você para e pensa, pô, beleza, ok, né? O sustento da casa dele, pra comprar o leite, comprar o pão. Não, mas cara, aí a palavra vai dizer que, cara, Gideão pega todo esse ouro, derrete e faz um ídolo. E aí você espera, não, fez um ídolo, pô, aí não tá, tem alguma coisa errada aí, né? O povo tava nessa situação pela idolatria. De repente, o homem que foi levantado, né, para ser o juiz, para ser o cara que apontava o caminho, para dar a direção, ele pega e faz um ídolo na sua cidade, naquela cidade que ele falou que é pequena, que é insignificante em Israel. Esse homem agora está querendo fazer dessa cidade um centro de adoração. Através do seu desejo, né, de fazer esse ídolo, que é uma estola sacerdotal, buscando apontar, né, para a questão do sacerdote, querendo apontar para a questão da honra a Deus, né, da devoção. Ele cria esse ídolo no desejo do seu coração, né, de adorar a Deus. Ele cria uma idolatria e uma prostituição dentro de Israel. Então é um juiz que ainda vivo, né, um juiz que ainda vivo, você olha e vê que o povo já estava pecando. Nem precisou o juiz morrer, porque geralmente era isso que acontecia, né? Depois que o juiz morria, o povo voltava a pecar. Mas esse juiz ainda vivo, né? O povo começou a pecar, começou a ir naquele lugar não para adorar o Deus verdadeiro, porque o lugar para adorar a Deus verdadeiro era na tenda do encontro. E ela não ficava em Ofra, ela ficava em Siló. Mas o desejo da glória, o desejo de ser relevante, o desejo de sarar as suas carências, porque no fim das contas era uma tribo pequena, no fim das contas era um lugar sem relevância. Então eu vou usar aquilo que Deus colocou na minha mão, eu vou usar a graça que o Senhor despejou sobre mim para poder fazer algo que satisfaça as minhas carências, que satisfaça os anseios do meu coração. E isso levou esse povo a pecar. E é doido, porque geralmente um rei ele tinha várias mulheres, né? Um rei, na questão de rei, eles tinham
né, os povos ao seu redor, porque da onde vem essa ideia de rei? Era porque em volta o pessoal tinha essa questão do rei. E aí você vê Gideão tendo várias mulheres, tendo concubinas, né? Mas ele não queria ser rei, ele queria ter bastante ouro, ele queria ter bastante mulheres, mas ele não queria ser rei. E esse é o principal cerne, né, da intenção do coração que pode matar você. Quando você deseja o benefício, mas você não deseja a responsabilidade. Cara, eu não quero ser rei, eu não quero ser responsável por esse povo. Eu não quero fazer, né, ter essa atribuição. Por quê? Porque não, eu quero que Deus faça. Eu quero que eles continuem buscando a Deus, né, na questão dos problemas deles. Mas aquilo que é benefício, aquilo que é bônus, o ouro, as mulheres, a possibilidade de ter na minha terra, né, um lugar de adoração, eu vou fazer, né? Eu vou usufruir desses benefícios, né? E quantas das vezes, né, nós queremos usufruir dos benefícios, mas não estamos dispostos, né, a colocar a nossa vida na onde Deus deseja que esteja, né? O grande cerne aqui não é o que, né, como o que Deus queria de Gideão, porque a forma o que Deus quis o Gideão ele usou, né, que era para matar a Midianita. Mas a grande questão é, cara, como é que é o depois? E a palavra fez questão de mostrar, né, um homem grandemente usado e depois como é que faz? Como é que ele lida, né, para poder levar, em vez de levar o povo a adorar a Deus, ele colocou o desejo do seu coração assim. Ele colocou as suas vontades, as suas satisfações. E aí você pode parar pra pensar, né? Pô, mas Michel, não achei que esse papo teu do Gideão não tem muito a ver, não. Acho que ele não queria ser rei, não queria usufruir. E aí ele tem um filho com uma concubina. E aí a gente vai pro nosso segundo personagem. E o nome desse cara é Abimeleque. Esse filho que teve com essa concubina chamada Abimeleque. E aí quando você vai olhar o nome desse filho, o significado do nome desse cara, tá escrito: meu pai é rei. Aí você para pra pensar, mano, o cara não queria ser rei, mas põe o nome do filho dele chamado de meu pai é rei. Tem alguma coisa de errado, não está certo. É olhar e falar, cara, Deus sabe o coração, Deus sonda as intenções. É entender que, mano, nada fica escondido. Não seja guiado por carências, não seja guiado pela sua própria vontade. Guarde o seu coração. Entenda que esses desejos, essas necessidades de aceitação, essas necessidades de muitas das vezes suprir algo que, nossa, poxa, eu queria tanto que isso que fosse interessante, que isso que fosse relevante, porque, cara, eu sempre fui menosprezado, eu sempre fui o menor. E aí a gente faz tudo, custe o que custar. E aí a gente vai ter segundo personagem Abimeleque. E aqui é manifesto o desejo de Gideão. Aqui é manifesto tudo aquilo que estava no fundo do coração de Gideão. Porque Abimeleque é a manifestação do oculto. Abimeleque é a manifestação daquilo que nós estamos gerando na geração anterior. Gideão gerou um filho que não só levou o povo a mais pecado, mas ele matou todos os seus irmãos. Um genocídio dentro da própria família. Quem nós estamos gerando devido ao coração de querer fazer coisas, mas desejando outras, né? Estamos fazendo dizendo, não, eu não sou isso, eu não sou aquilo, mas no fundo, pô, eu gosto quando chego e falo que eu sou. Eu gosto quando dizem, nossa, ó, que legal, Michel, bacana, né, ó, tá pegando a palavra. Não, glória a Deus, mas no fundo, nossa, glórias a mim também, glórias a mim, porque eu preguei, porque eu fui lá e isso aqui, sabe? Deus olha isso e a gente tá girando, nós achamos, não, isso aqui tá escondido, ninguém vai ver. Davi também achava que estava escondido, que ninguém ia ver. Mas ele estava gerando o caos para sua próxima geração. Davi gerou, né, através dos o que é doido porque a consequência do pecado de Davi não atacou ele diretamente, mas a palavra foi contra os seus filhos, a espada jamais se apartará da sua casa, né? E a sequência da história é terrível, ver tudo o que acontece com Absalão, com Aminon,
É terrível ver a consequência do pecado. E aí quando você olha Gideão, né? O filho que manifesta o desejo do coração dele, que manifesta aquilo que realmente ele queria ser honrado, transferindo a glória para ele, não para Deus, né? Como ele mesmo diz que Deus governa. Como que alguém que fala que Deus governa e pega e fala não, que o meu filho é, que o pai é rei? Não faz sentido, a não ser que seja um manifesto por uma intenção do fundo do coração errada. E aí você vê Abimeleque. O que é o principal desejo de Abimeleque? É ser rei, é governar. E ele vai fazer isso, custe o que custar. Ele mata todos os seus irmãos, ele se ajunta com mercenários. Ele começa a fazer as suas vontades. Ele consegue. Ele é a manifestação do desejo oculto do pai. Só que o fim de Abimeleque também é terrível. Ele conquista, ele se torna esse rei que ele tanto desejava. Ele foi guiado pela ambição dele. E o fim é morrer com uma pedrada na cabeça de uma mulher, né? Então inclusive ele conta a mãe e fala: não, por favor, não me mate, porque eu não quero que isso fique registrado na minha história, né? Mas no fim das contas foi assim que ele morreu, com uma pedrada na cabeça, né? De uma maneira tão besta, de uma maneira tão... Porque, cara, essa é a consequência de quando você é guiado pelas suas ambições, você é guiado pela cegueira, né? Você quer aquilo tudo custe o que custar, você vai fazer isso, não adianta, não queira me parar, não queira me aconselhar, eu vou fazer. Para, não, eu vou fazer, dane-se. Não leia a Bíblia pra mim, porque eu não quero saber da verdade. Eu quero só continuar vivendo a minha mentira. A ambição, ela é uma mentira contada para você mesmo, é a mentira da sua alma. Sendo ali falado: oh não, você tem que fazer isso para você ser isso, quando na verdade nós já somos em Deus. Essa é a grande mentira, né? Essa é a primeira mentira do mundo, é essa, né? Porque Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus. Foi isso que Deus falou para o homem: vocês são a minha imagem e semelhança. E a mentira de Satanás é: se comerem dessa fruta, vocês serão como Deus. Então a mentira, ela vem justamente nesse aspecto: oh não, vocês vão ser, né? E não que vocês são. Então toda essa questão de ambição, toda essa questão de carência por poder vem de algo do tipo: você não é, você precisa disso para ser. O poder já está nas mãos de Jesus, e através de Jesus nós temos todo esse poder, porque ele nos enviou. Todo aquele que está em Jesus tem acesso àquilo que Jesus disponibilizou através da cruz, através da sua morte. Nós temos acesso a tudo. Jesus disponibilizou, ele não reteve, ele não falou: não, isso aqui vocês não vão ter acesso, só eu, porque eu que morri na cruz, então só eu tenho acesso. Não, ele falou: cara, tá na mão de vocês. Se vocês estiverem em mim, cara, vocês farão coisas maiores do que eu fiz, entende? Porque o desejo de Jesus é esse, né? É que você entenda quem você é nele. Você entenda que você já tem tudo nele. Você não precisa ser refém dos seus desejos. Você não precisa ser refém dessa vontade de se provar, desse desejo de não, eu preciso chegar naquele lugar para as pessoas me reconhecer, né? Esse desejo de poder é para que as pessoas te reconheçam, porque no fundo, você não se valoriza, você não tem a identidade de Cristo. Você olha para Cristo e fala: só ser filho de Deus não serve, eu preciso de uma posição de destaque, eu preciso manifestar algo externo para que as pessoas olhem, nossa, falem: olha o Michel, o cara legal, bacana, nossa, ele é rico, ele tem isso, tem aquilo. Porque no fundo a gente é raso dentro. Nós somos tão rasos no nosso relacionamento com Deus que nós precisamos de maneira escancarada externar algo externo, e na tentativa de surpreender as pessoas, quando na verdade a gente devia sempre estar buscando surpreender a Deus, né? Em amor, em obediência, porque toda vez que nós não escolhemos não pecar, é Deus se surpreendendo, falando: nossa, ele não pecou, caramba. Isso é uma surpresa, porque nosso comum é pecar, o nosso comum é fazer errado. Então toda vez que nós dizemos não ao pecado, nós surpreendemos Deus, sim. Deus olha e fala: nossa, ele disse não, eu não acredito que ele disse não, né? Porque é esse entendimento que a gente tem que ter, de que, cara, a gente se frustra tanto com as pessoas, né? Fala: poxa, eu tinha tanta expectativa nessa pessoa, né? Que ela fosse isso, fosse aquilo, quando na verdade a nossa expectativa é
Não tinha que estar nos acertos, tinha que estar nos erros mesmo. Porque quando ela acertar, você fala, nossa, cara, você acertou, nossa, cara, eu vou vibrar com você, porque, mano, eu sabia que você ia errar todos, mas você acertar é um milagre. Você fazer o certo é algo que realmente me alegra o coração. Né? Mas é entender que, mano, a gente vai errar, a gente vai falhar. É nativo do ser humano errar. Né? O que não é nativo é permanecer no pecado. O que não é nativo é você continuar vivendo a mesma vida, vivendo entregue às vontades do coração. Né? E aí a gente vai ter esse último texto, esses últimos conselhos bíblicos aqui. Não façam nada por ambição egoísta ou vaidade, mas considerem os outros superiores a vocês. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e males. Então, como lidar com o poder? Porque tem muita gente aqui que vai ser grandes pessoas, vai estar em posição de autoridade. O problema não está necessariamente no poder, mas como nós executamos o poder, como nós lidamos com o poder que foi nos dado. E o grande conselho bíblico é isso. Considere os outros superiores a você, ainda que você tenha uma posição de autoridade muito maior que essa pessoa. Olhe para esse menor com essa posição de cara, esse cara é superior a mim, porque foi assim que Jesus fez. Jesus, mesmo tendo todo o poder, a autoridade, ele pega e serve. Ele pega e lava os pés. Você nunca vê Jesus, do tipo contando vantagem. Pô, vocês não faz isso, não faz aquilo. Pô, eu já deviam estar fazendo isso, deviam estar fazendo aquilo. Muito pelo contrário, ele usa todo o seu poder e autoridade para servir. Porque pare para analisar, cara. Jesus é o filho ele é o filho preferido de Deus. Ele é o filho amado por Deus. Ele é o filho que realmente é querido por Deus, se você for analisar. Ele é o filho obediente, ele é o filho que ele fala, nossa Deus. Ele é o filho que fala, esse é meu filho amado que eu tenho com prazo. Ele é o predileto, mas nós não olhamos para Jesus com olhar de inveja, nós olhamos para Jesus com olhar de gratidão, porque ele nos serviu. A questão do servir está relacionada a isso. Quando alguém serve, cara, eu não consigo ter inveja dessa pessoa. Quando essa pessoa está servindo, sempre está se doando. Você olha, pô, cara, esse cara tinha tudo aí para estar bem de boa, cara? O cara tem uma autoridade, o cara tem, talvez no mundo você olha, pô, mas esse cara é presidente, esse cara é o dono da empresa. Mas quando o cara tá servindo, mano, você olha e fala, poxa, mano, o cara tá servindo, eu preciso me motivar com isso e tá servindo também. Porque aquele que serve, inspira. Ele quebra o ciclo da inveja, ele quebra o ciclo de olhar para a pessoa, pô, o cara tem tudo, o cara tem, eu queria ter e não tenho. Mas o servir, Deus te deu poder, Deus te deu autoridade, não para você se oprimir o menor, mas a palavra vai dizer que o menor no reino dos céus o maior no reino dos céus é aquele que serve. Esse é o maior no reino do céu. No mundo a gente vai ter essa ideologia de que o maior vai oprimir o menor. Mas no reino dos céus o maior é sempre o que está servindo. O maior é sempre aquele que está colocando a necessidade do outro acima da dele. Então, para finalizar, eu acho que trazendo um resumo bem resumido, daquilo que seriam os protetores, por mais que a gente já estava trocando essa ideia daquilo que realmente o Senhor espera de nós. O primeiro ponto é: minha graça é suficiente a vocês. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A mensagem de Jesus é clara: a fraqueza humana é uma oportunidade da graça divina se manifestar. O primeiro aspecto que a gente precisa realmente entender é a nossa reconhecer a incapacidade. Como que a gente se protege de mulher, dinheiro e poder? Como que a gente protege o nosso coração? Reconhecer a incapacidade. Deus, o Senhor me deu tanto poder. Eu preciso do Senhor para me ajudar a administrar isso. Deus, o Senhor me deu uma beleza. Tem muita mulher na minha cola. Deus, me dá sabedoria. Eu preciso do Senhor, me ajude. Porque se o Senhor deixar, eu vou pegar todas. Reconhecer a incapacidade. Reconhecer que precisa de Jesus. E o dinheiro, às vezes, cara, Deus te deu muito dinheiro. Deus te deu muito dinheiro, você não tem que ir pro lugar de, não, eu sou autossuficiente. Então, já que Deus me deu dinheiro, eu sou autossuficiente. Não, Deus, o Senhor me deu muito dinheiro. O Senhor tá me dando dinheiro, o que eu faço com isso aqui, Deus? Me ajuda a administrar do jeito que o Senhor deseja.
Me ajuda a fazer conforme a sua vontade. Eu não quero que o meu coração seja desguarnecido. Olha, meu coração, Deus, está querendo ir pra Disney. Meu coração já está querendo passar o cartão de crédito, tá doidado. Mas me ajuda, Deus, me ajuda, porque da minha vontade não pode me governar. Né? E o segundo conselho é: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes são aqueles que reconhecem a sua necessidade espiritual, pois o reino dos céus pertence a eles. Entende? Cara, Jesus é a primeira coisa que Jesus falou no Sermão do Monte. A gente tem que levar em consideração. Foi a primeira coisa que ele falou, cara. Bem-aventurados os pobres de espírito. Por que pobre de espírito? Quer dizer que você tem que ser um miserável? Não, cara, você tem que reconhecer a incapacidade. Você tem que reconhecer a dependência de Deus. Falar: Deus, Deus, eu vou fazer as coisas erradas. Se o Senhor me deixar soltinho demais, não me dê liberdade, Deus. Me dê realmente a tua liberdade, né? Que eu realmente possa estar dependendo da sua vontade, Deus. Que eu possa caminhar segundo aquilo que tu desejas, e de maneira alguma que eu me ache autossuficiente. Então esse é o primeiro protetor: reconhecer a incapacidade, né? O segundo, descansar no Senhor. Cara, quando a gente descansa no Senhor, é outro nível, né? Porque a nossa alma, ela grita. Nossa alma, cara, nossa alma, ela quer fazer porque quer fazer as coisas, entende? Ela deseja fazer, cumprir aquela ansiedade quando vem, você que não, vou fazer, vou passar em 10 vezes, não tem problema. Vou comprar no cartão de crédito, vai dar certo, né? Vou fazer, não importa, vai dar certo. Não vou, cara, descanso no Senhor. Se deleita na presença dele, confia nele, fala: Deus, eu tô com tanta vontade disso, eu tô com tanta vontade daquilo. O que o Senhor acha, Deus? Eu preciso realmente disso. E às vezes Deus fala: senta aqui, vamos conversar, vamos falar, vamos trocar uma ideia sobre outros assuntos que é mais prioridade do que isso que você está desejando. Eu tenho um cara que está precisando de ajuda, está precisando de aconselhamento, estou precisando que você ensine a palavra para ele, estou precisando que você seja um exemplo para ele. Você está preocupado se vai comprar essa calça ou não? Descanse em mim, filho. Se alegre em mim, né? É ir para esse lugar, né? Aceitar que Deus é o nosso protetor e confiar na sua providência. Reconhecer que é tudo por causa da providência de Deus. Aceitar que a palavra de Deus é a nossa orientação e descansar nela. Reconhecer que Deus é bondoso e que Ele é o nosso protetor. Aceitar que a orientação de Deus é a melhor para nós. Descansar em Deus e confiar que Ele é o nosso protetor. É isso, é um descanso, né? Como é que eu lido com meus problemas? Descansando. Mas eu não tenho que fazer nada? Nem sempre. Às vezes a palavra de Deus, para quando você tem que fazer alguma coisa, é descansa. E às vezes a palavra de Deus, quando você acha que não tem que fazer, se mexa. Vai e faz, porque Deus sempre vai trabalhar contrário às nossas vontades. Ele vai sempre trabalhar contrário ao que a nossa carne deseja, né? E a gente precisa estar o quê? No descanso. É no descanso que a gente vai ter o entendimento. Deus está falando. Opa, tô ouvindo Deus falar, né? Porque se você tá sempre na correria, se você sempre tá na loucura, mano, você não vai ouvir Deus falar. Você sempre vai agir por demanda e nunca por propósito. Quem age por demanda nunca vai estar descansado para agir por propósito. Porque quando o propósito chega, ele vai falar: não, isso aí é demais. Isso aí é um projeto muito grande. É exatamente esse projeto que Deus quer fazer. Quando a gente olha para o projeto e fala: cara, eu não sou capaz de fazer isso, é esse projeto que Deus quer que você faça, porque aí você vai depender dele. Esse é o ponto X da questão. O descanso é a chave para a gente ouvir Deus, para fazer aquilo que Ele deseja e não aquilo que nós desejamos. E para finalizar, né, para a gente fechar com chave de ouro, isso aqui é melzinho pro crente. Nós precisamos nos satisfazer na presença dele. Nossa satisfação não tem que estar no que Deus dá para nós. Nossa satisfação não tem que estar naquilo que se eu sou bem sucedido, se eu tenho poder, se eu tenho dinheiro, se eu tenho mulher, né? Se eu tenho namorado, se eu tenho isso, tenho aquilo. Não é no ter que eu preciso me satisfazer, eu preciso me satisfazer no ser. Eu sou amado por Ele, eu sou filho dele. Foi pago um outro preço pela minha vida, para que hoje nós pudéssemos estar aqui compartilhando a palavra, para que hoje aqui nós pudéssemos ser igreja, né? É entender aquilo que Deus já fez por mim. A minha satisfação tem que estar nele. Entender: Deus, o Senhor é minha porção, o Senhor é minha alegria. E é doido porque quando Abacuque fala isso, mano, ele começa os capítulos falando: Deus, até quando verei violência, até quando verei desgraça, né?
Mas aí no fim ele entende. Ainda que a figueira não floresça, ainda que meus olhos não contemplem o fim da violência, ainda que não contemplem o fim da crise financeira, ainda que não contemplem nada, eu me alegrarei em ti, pois tu és a minha porção, tu és a minha herança. É alguém que olha para Deus e fala: Senhor, independente das circunstâncias, independente do momento que eu estou passando, independente que meu coração está dizendo: faz isso, faz aquilo, que daí você vai conseguir resolver esse problema, eu vou me alegrar em sua presença. Eu vou me satisfazer na tua presença, porque a partir do momento que eu me satisfaço em Deus, nada me falta. Porque Ele é meu pastor. Eu não tenho falta de nada porque eu tenho Ele. Ele é a minha satisfação. Ele é a minha alegria. E toda vez que Ele é a minha satisfação, eu estou protegendo o meu coração. Toda vez que eu descanso nele, eu estou protegendo o meu coração. Toda vez que eu reconheço a incapacidade, eu estou protegendo o meu coração. Que essa palavra possa realmente transformar o nosso dia a dia. Que toda vez que nós nos depararmos com os anseios, os desejos do nosso coração gritando por algo que nós desejamos e não tem nada a ver com a vontade de Deus, que nós possamos olhar a Deus. Me ajuda a confiar em Ti, me ajuda a descansar em Ti, me ajuda a me alegrar em Ti, para que eu tome a decisão conforme a Sua vontade e não conforme a minha. Deus abençoe. Amém.